Boa noite, eu estava bastante empolgado com o primeiro encontro do nosso grande na primeira aula. Importante dizer que já na aula de hoje, então nós vamos falar da Parashá do próximo Shabat. E eu vou tentar passar para vocês, né? Vou tentar passar para vocês aqui os slides, tá? Vou tentar. Ok. Agora eu estou falando e apresentando a nossa aula de hoje. E é importante, né, que na aula de hoje nós vamos estudar já a Parashat Shavua, Parashá da semana que vem, que é a Parashá que inicia o Humash Vaikra, o Humash que trata das oferendas que eram realizadas no Bet HaMikdash. Nós temos 5 livros: Pentateuco, Hamishah Humshei Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. 5 livros. Encerramos no Shabat passado o Humash Shemot e agora entraremos no Humash Vaikra. Na Parashá Vaikra, nós sabemos que, tradicionalmente, o nome do livro está associado com uma palavra do primeiro passuk. Por exemplo, no primeiro livro, no Bereshit, o primeiro passuk é Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Bereshit, no princípio. Portanto, pegou-se a palavra Bereshit e chamou o livro inteiro de Bereshit, e a primeira Parashá, por suposto, Bereshit. No segundo livro, o primeiro passuk é Ve'ele Shemot Bnei Israel Abaim Misraima. Ish, Kovu Beitou Baal. Tudo bem, esses são os nomes dos filhos de Jacó, e aí Shemot ficou nomes. É uma palavra da primeira frase, e ficou chamada a primeira Parashá Shemot, e o livro todo Shemot. Da mesma forma que se usou no Bereshit, se usou no Shemot. Terceiro livro, Vaikra el Moshe. Mesma coisa. A primeira frase, Deus chama Moshe na tenda do tabernáculo. Então pegaram a palavra Vaikra e chamaram a primeira Parashá Vaikra e chamaram o livro inteiro Vaikra. Bamidbar, igual. Devarim, igual. Palavras extraídas do primeiro passuk, de primeira frase de cada início de Parashá de um livro, ficou o nome do livro inteiro com essa palavra. Por exemplo, se vocês perguntarem para mim, o livro Shemot, por exemplo, que a gente acabou de ler, tem histórias muito importantes, como a entrega da Torá no Monte Sinai. Então, ele podia ser o livro da revelação, o livro da Torá, Messinai, Torá Messinai. Chamava o livro com um título. Quando a gente vai dar um título, né? A gente vai dar um título a uma obra, a gente dá um título que resume a obra. Mas os nomes das Parashot, eles não obedeceram esta regra, uma regra muito simples. Bereshit, por exemplo, no princípio. Fala que é o livro do Briat Haolam, da criação do mundo. Fala que é o livro da criação da humanidade. Ou Sefer HaAvot, o livro dos patriarcas, Avraham, Isaac e Jacó. Mas você vê que não é assim que estabeleceu o nome das Parashot, e não é assim que se estabeleceu o nome dos livros.
E vamos refletir, então, no livro Vaikra, que é o livro que vai reiniciar no próximo Shabat. Primeiro Passuk, em hebraico, eu vou ler ele em hebraico, ele diz de forma muito simples, né? Vaikra el Moshe, Vaidaber Adonai elav, beohel moed lemor. Tradução, e Hashem chamou, Vaikra, então Vaikra significa chamar, quando eu chamo alguém, Vaidaber elav beohel moed, e falou com ele. 2 verbos, chamar e falar. Deus chama Moshe e fala com ele lá no Mishkan, na tenda do El Moed. Agora nós vamos estudar Parashá. Dessa primeira frase eu vou trazer para vocês como é que nós estudamos na Yeshivá. Nós sentamos e analisamos o Passuk. E Hashem chamou Moshe e falou na tenda de El Moed. Nos estudos da exegese da Torá, surge a pergunta, para que chamar e falar? Fala diretamente. Como está escrito várias vezes na Torá, Vaidaber Adonai el Moshe lemor. E falou Hashem para Moshe. Mas para que precisa? Vaikra el Moshe, Vaidaber elav, Adonai el moed lemor. Para quê? Para que precisa dessa forma? Então, essa é uma pergunta. Fala, Vaidaber Adonai Moshe lemor. Pronto. Por que não começou assim? O que esse Vaikra, que se tornou a palavra escolhida para chamar o nome da Parashá, e se escolheu ainda com essa palavra o nome do livro inteiro? Bom, aleatório, né? A primeira palavra da primeira frase. Rabino, não encasqueta muito não, deixa quieto, é isso aí. Não, a Torá tem ISO 9000, a Torá tem ensinamento profundo, a Torá tem algo a ensinar a você e a mim. Não é possível que a gente está segurando essa Torá e não vai me ensinar nada? Vai! E o que ela ensina? Diz Rashi, que a gente já estudou ele algumas vezes. Vaikra é chamar, é uma expressão de carinho. Hashem chama Moshe para ensinar que todos os mandamentos e leis foram passados com carinho. Vaikra el Moshe. Essa palavra Vaikra, ela tem, tá? Hashem chama com carinho para ensinar, diz Rashi, que tudo foi com carinho, com ribá. Ele escreve a palavra ribá, habub. Vaikra. Vaikra, milashon habub. Agora muda tudo. A ponto que o Aleph do Vaikra é pequenininho. Dá para ler Vaikar. Você, para mim, é uma pessoa muito especial. Vaikar. Falou com carinho. A gente fala com carinho para as pessoas que a gente tem elas como especiais para nós. Por isso, Vaikra, uma expressão de carinho. Para ensinar. Rashi quis ensinar. Quando você quer passar um ensinamento da nossa religião, da nossa tradição, faça isso com carinho, e não com gritaria, e não com tom ranzinzo, não com obrigação. Kadosh Baruch Hu pediu. Vamos ver o que Hashem pediu. Será que Hashem pediu uma coisa tola para a gente? Vamos sentar, vamos ver. Isso é Vaikra. Outra explicação, extraída do Talmud, para ensinar que a pessoa só deve falar depois de chamar o seu interlocutor.
Guemará, Yomá, página 4. Portanto, chamar a pessoa pelo nome e de forma carinhosa, que são as duas explicações até agora, são a forma correta de criar uma boa mensagem. Então, o que ele quis dizer? Vai criar el Moshe. Eu não vou falar vai da beira Adonai Moshe levou direto. Não. E falou Deus para Moshe, ainda primeiro chama ele com carinho. Convida ele para se aproximar. Chama ele pelo nome. Vai criar el Moshe. Moshe. Boa, não sei aquele ramacho. Como a gente fala com o nosso filho, né? Sempre com carinho. Hashem quer falar coisas para o seu povo. Chama Moshe Rabbeinu. Com carinho, chama ele pelo nome. Quer dizer, não dá, eu quero falar com as pessoas. Bom, aí eu começo a falar, mas para quem você está falando? Então você fala, bom, pessoal, vou dar início à aula. Muito bem, isso é uma forma. Isso é uma forma interessante. Pessoal, alunos, amigos, vou dar início. Kahal Kadosh, então você está falando com o Kahal. Se alguém faz uma pergunta, a gente fala com a pessoa que faz a pergunta. Momentos antes da aula, a Tânia estava falando. A gente ouviu a Tânia falando. E assim, o Rob estava falando. Então a gente sabe o nome da pessoa. Aí quando a gente sabe o nome da pessoa e fala e cita a pessoa, a interlocução é diferente, a comunicação ficou diferente. Então vai Ikra el Moshe, Hashem não começa a falar antes de chamar o seu interlocutor. E como ele chama? Com carinho. Dois ensinamentos fundamentais para se iniciar o quê? Uma história de um povo com seu Deus na sinagoga, de um povo com seu Deus no santuário, de um povo com seu Deus na tenda da assinação ou no Ohel Moed. Carinho, chama pelo nome. Isso me parece que se Deus fez isso com Moshe, Moshe terá que fazer isso com o seu povo. Nós teremos que fazer isso com os nossos alunos, com os nossos filhos e com os nossos amigos. Então, essa é a primeira passagem do Rashi, da Guemará, mas não do Or HaHaim ainda. Nem comecei o Or HaHaim. Isso aqui, como se diz, aperitivos de Shabbat. Aqui é o pistacho com uísque, amendoim, batatinha. Ainda nem começou a comida do Shabbat. Nem começamos o Or HaHaim ainda. Estamos só no Fistuk Halabi, com um pouquinho de uísque com gelo. Agora vamos seguir. Vamos seguir. E o que escreve sobre isso o Or HaHaim HaKadosh? Rabbi Haim Ben Attar conheceu os escritos do Rashi. Rabbi Haim Ben Attar conheceu o Midrash, a Guemará. E ele vai escrever algo, então ele tem que trazer alguma coisa a mais. Não vai me repetir o que já temos. Habib, obrigado. Isso aqui o Rashi já falou, para que você me fala? Isso aqui estava na Guemará, então para que você vai me trazer? Então ele vai querer trazer alguma coisa, não da cabeça dele, mas de alguma fonte que não foi citada pelos os rabinos anteriores a ele. Essa é a riqueza do estudo. Você procura um hidush, uma novidade que esse autor faz e que os autores anteriores não foram por este mesmo caminho que o Or HaHaim HaKadosh. E o que ele escreve? Ele fez uma pesquisa. A pesquisa dele constatava o seguinte: esse negócio de chamar e falar é exclusivo do Vaikra ou aparece em outros lugares da Torá? E ele certificou que chamou e falou no Sené, naquele arbusto que pegava fogo, na primeira vez que Deus apareceu a Moshe Rabbeinu. Na primeira vez que Deus fala com Moshe Rabbeinu, que, aliás, estamos já nos direcionando para Pesach, né? Essa história em que Deus fala para Moshe Rabbeinu, olha,
você vai ir para o Egito salvar o meu povo. E aí Moshe Rabbeinu fala, quem sou eu? É a história da humildade, que todo mundo cita, que ele tira a sandália, não por humildade, e sim pela santidade do local presente. E aí Moshe Rabbeinu, além disso, foi chamado para se aproximar e depois Deus falou. Então não é a primeira vez que nós encontramos, diz o Ora Haim Akadosh, Vaikra el Moshe, vai daber elav. E chamou Moshe e falou com ele. Lá no Sne, na figura que vocês estão vendo, também Deus chamou Moshe e falou. No Monte Sinai, quando Deus estava prestes a dar a Torá, Deus também chamou Moshe Rabbeinu e falou os 10 mandamentos. Ele não saiu dando os 10 mandamentos direto, chamou. E agora sim, no que nós chamamos do Mishkan, da sinagoga móvel, do santuário móvel, Hashem chamou Moshe e falou. Então, diz Ora Haim Akadosh, eu pesquisei na Torá e vi que esse procedimento se encontra no arbusto, que pegava fogo e não consumia. Esse procedimento ocorreu na entrega da Torá no Monte Sinai, e esse procedimento ocorreu agora na abertura do livro Vaikra, na tenda da assinação, em Ohel Moed. Deus chama Moshe e fala com ele. Será que desses 3 episódios eu posso aprender alguma coisa? Diz ele, olha, levando em consideração o que eu apresentei no slide anterior, o que o Rashi falou, de falar, de chamar com carinho, ao que a gente apresentou, o que o Talmud disse, de não começar a fala sem chamar o outro pelo nome. Ora, fica claro que isso já foi feito no arbusto. Por quê? Porque foi a primeira vez que Deus fala com Moshe. E se ele não falar com carinho e chamando ele pelo nome, como é que começa toda uma história com o Deus de Israel? Então, diz Ora Haim, embora a gente está escrevendo isso em Vaikra, mas isso já pertenceu ao ensinamento todo do Rashi, do Talmud, citado no slide anterior, isso já pertenceu a um episódio anterior também, que é o início da revelação de Deus para Moshe. Mas se você falar do Monte Sinai, também, porque foi a primeira fala, já não é só com Moshe, é com todo o povo. Então ele tinha que chamar o povo, Moshe e o povo, e tinha que ser de forma carinhosa. Não há ensinamento de lei, não há ensinamento de tradição judaica sem carinho, nada pela força, nada pela imposição, tudo com carinho, com argumentos, com explicações, com paciência. E assim, está claro que esse procedimento de chamar e falar já foi encontrado no Monte Sinai também. E o Mishkan? Se é assim, o que ele quis ensinar? Se não, ensinar que dentro da sinagoga, dentro do santuário, nós temos que deixar claro que essa é a forma correta de haver uma interlocução. Falar com carinho e chamar o interlocutor pelo nome. Vaikra el Moshe. Teria o chamado precedido a fala no Mishkan apenas na primeira vez? E ainda, poderia ocorrer em outros lugares? Dando sequência ao raciocínio do Ora Haim, depois eu vou citar as páginas, tá? Para vocês lerem isso nas casas com o livro. Aí vocês vão poder começar a degustar Ora Haim, não só através das nossas aulas, mas também através da leitura do próprio Ora Haim Akadosh. Ele quer entender
Se aquele episódio do Sne, do arbusto, foi uma vez, halas, aconteceu aquele encontro, não tem mais. A entrega da Torá foi uma vez, aconteceu aquele encontro, não tem mais. Mas agora, no Mishkan, cada vez que Deus queria falar com Moshe, a nuvem se aproximava do Mishkan, como relata a Torá, e Deus falava. Será que cada vez que Deus fala com Moshe, dia após dia, mês após mês, ano após ano, 40 anos de deserto e Hashem falando com Moshe Rabbeinu, todas as vezes Hashem falava e chamava ele e falava com ele? Todas as vezes durante 40 anos, Deus tinha que falar com carinho? 40 anos, Deus tem que chamar Moshe Rabbeinu pelo nome? Tá bom, já tem intimidade. Mano, chega aí. Preciso falar uma coisa contigo. Chega aí, meu. Vem cá, meu. Chega aí. Né? Ou não. Ou 40 anos, dia após dia, sistematicamente, ininterruptamente, se chama pelo nome e pelo carinho. Essa é a reflexão de um gênio da Torá que se chama Rav Haim Benatar. Nós, como pai, temos nossos filhos por muitos anos. Aí, quando nasce, é fofinho. Aí depois fica pequenininho. Aí depois eles ficam grandes e já começa a... Chega aí. Não, 40 anos com chamadas de carinho pelo nome. Não pode mudar. Não pode mudar. Todas as formas de comunicação tinham sido igualmente precedidas por chamados, assim como no Sinai e na sarça ardente, bem como no Mishkan. Pode-se, portanto, deduzir que o mesmo aplica também a outros locais, como a nossa casa, como na escola, como no trabalho. Você quer transmitir algo, chame-se pelo nome, chame-se com carinho. Página 42 do livro. Depois vocês leem com mais tranquilidade, né? Eu faço uma ressalva que, óbvio, eu leio no hebraico, a tradução do Orahaim não é fácil, tá? Primeiro que não é fácil o Orahaim em si. Ele não é um livro fácil. É um comentarista muito profundo. E traduzir uma obra não é fácil. Por exemplo, já fui convidado várias vezes a participar de equipe de tradução e eu me esquivei. Eu sou da equipe de ensinar, não sou da equipe de traduzir. Por quê? Porque é muito difícil, né, traduzir. Então, tenham um pouco de paciência, vocês que vão ler, mas eu tenho certeza que as aulas vão ajudar a vocês encontrarem o gosto também da leitura, até de outros temas que nós não vamos abordar na aula, mas está no livro, obviamente, que a aula não vai dar para tratar do livro inteiro. Outra questão do Orahaim. É preciso entender no Passuk, e chamou Moshe. Não falou que Deus chamou Moshe. A gente entende que foi Deus que chamou, porque o Passuk prossegue, a frase diz assim, e chamou Moisés e disse Deus a ele na tenda da assinação, ou no Ohel Moed, ou no tabernáculo. Então, eu sei que é Deus que chamou ele. Mas por que não mencionou quem chamou Moshe logo no início? Vaikra Adonai el Moshe, vai daber elav. Por que Vaikra el Moshe, vai daber Adonai elav, beoel moed lemor? Por quê? Por que não cita o nome de Deus no início dessa frase? Vocês vão falar assim, mas, pô, Rabino, legal, valeu, vai.
que importa isso? Vai, de novo. Você está aqui fazendo mal para. Cara, forma literária, ele escreve assim, o outro escreve assado. Isso pode ser, né, na mídia que a gente assiste hoje. Cada um escreve da forma que quer, fala do jeito que quer. Aliás, pelo amor de Deus, a qualidade das falas ultimamente me impressionam, né? Eu acho que não tem nada prestável, né? E estou falando de autoridades, né? Autoridades do nosso país falam umas bobagens, uma linguagem chula. É muito ruim isso me agride, né? E agride aquele que quer ouvir uma boa mensagem do seu líder ou dos seus representantes, seja da área executiva, legislativa e judiciário. E, então, da área da cobertura jornalística também. A qualidade da linguagem está muito ruim, muito ruim. Mas, voltando para nós, não mencionou quem chamou Moshe Rabbeinu. Para ensinar, diz o Arahaim, quão poderosos são os feitos de Hashem, que é capaz de chamar alguém em voz alta e só vai ouvir aquele que ele deseja. Então, ele quis chamar a atenção. Vai Ikra el Moshe, vem uma voz alta, só para Moshe. Mas a voz era alta, impressionante, ninguém ouvia. Não sei se vocês se lembram, uma passagem da Bíblia, do Tanar, que Samuel, jovem ainda, estava na casa do Eli a Cohen, o sacerdote. E aí os dois dormindo. Aí Samuel lá, Samuel dormindo. Aí Deus vem e fala com ele. Ô Samuel, tá, venho aqui para falar contigo. Aí ele acorda, aí ele vai para o mestre, né? Mestre, foi falar para o Eli Cohen, Eli a Cohen, Eli, Harav, Rabeno, Deus falou com você? Deus? Como assim? Você não viu uma voz falando com a gente? Com a gente? Não. Aí o Samuel. E aí o Rabino, né, o Eli deve ter falado, vai. Você deve estar cansado, estudou muito hoje, vai descansar. Aí Samuel foi lá, dorme de novo. E Deus volta a falar com Samuel. Samuel acorda, vai lá para o Eli. Eli, agora você ouviu. Não é possível, eu não dormi. Eu fiquei assim, sabe quando a gente perde o sono e fica assim, contando quantos carneirinhos, 37, 38, para ver se o sono vem. Aí a voz aparece, ele está acordado. Eu estava acordado, mestre, eu não estava dormindo. Até que entendeu o Eli que o aluno não era mais aluno, era o ungido de Deus, era escolhido por Deus. A voz vai para quem Deus quer que chegue. A voz vai para quem Deus quer que chegue. E aí, ele fala quão poderosos são os feitos de Hashem, que é capaz de chamar alguém em voz alta e só ele vai ouvir. Apesar da voz alta, os outros ficam surdos, não conseguem ouvir, como no episódio do profeta Samuel e do seu mestre Eli a Cohen. Então, por isso, Deus chamou a Moshe, deixou o clímax da mensagem no Moshe, porque ele era o desejo do ensino, esse homem merecia que Deus fosse até ele. Segunda opinião, segunda mensagem, melhor dizendo, outra explicação, para a omissão do nome de Deus no verbo chamar, dar ênfase à mitzvah e não ao chamado de quem fala. Ou seja, vamos apresentar agora um capítulo importante no judaísmo, que é os serviços, as oferendas, o santuário, a relação do judeu com Deus no santuário. Vocês sabem, né? Uma coisa muito importante, que foi a leitura do sábado passado. Moshe Rabbeinu reúne todo o povo para falar
E aí ele traz dois conteúdos da fala: Shabat e a construção do santuário. E todo mundo pergunta, por que essas duas mensagens, Shabat e o conteúdo da construção do santuário? Porque Moshe Rabbeinu, ele voltou a reunir o povo depois do pecado do bezerro de ouro, que foi a paraxá do sábado de 15 dias atrás. E uma forma de ele reunir o povo e falar, olha, para não acontecer mais as baladas clandestinas, para não acontecer mais os bezerros de ouro, que é o desvio do que é correto, eu vou pedir para vocês Shabat e santuário. Mas o que tem a ver o Shabat e santuário? Shabat é a santidade do tempo. O santuário é a santidade do local. O judeu, para não ir para o bezerro de ouro, para não ir para as festas clandestinas e culturas clandestinas, o que ele precisa? Ele precisa fazer santuário no seu tempo e santuário no local. Ele tem que saber frequentar uma sinagoga, frequentar aulas, e ele vai ter que saber pegar um dia da semana e dedicar esse dia da semana. Uma pessoa que tem isso, ele não vai cair nas festas clandestinas. E olha que interessante, a física que nós estudamos, ela é ST, dimensional, espaço e tempo. O espaço você santifica com o Shabat. Desculpa, o tempo se santifica com o Shabat. E o espaço se santifica com a sinagoga. Diz o Arahaim Akadosh. Para que Deus vai botar o nome do lado do chamar? Não, eu quero dar ênfase à importância de ir ao templo e fazer o sacrifício. Ou fazer a reza, né? Hoje nós não temos sacrifício, temos a reza. Essa é a importância. A importância agora não é que Deus chama o Moshe. Isso não é importante. O importante é o conteúdo que ele quer falar para Moshe. Outra explicação. E ele cita o Midrash. Como o Urashi não citou, então ele falou, eu vou citar. Aharon, seus filhos, anciões, disseram. Eles também foram chamados ao Monte Sinai, a gente também foi chamado. Juntamente com Moshe. Eu não sei quem é o mais querido, já que Vaikra é um chamamento de carinho, eu não sei quem é o mais querido. Fizeram um pacto lá, olha, quando o santuário estiver pronto, quando Deus chamar, vamos ver quem ele chama, hein? Vamos ver quem ele chama. Todo mundo gosta de ser reconhecido. E estava lá tudo esperando. A Aharon achava, porque ele era o irmão mais velho, os filhos achavam que era a geração nova, os anciões achavam porque eles que vão ter a incumbência de fazer grupos e fazer shiurim, e cada um achava que era ele. Aí no final vai criar ele, Moshe. No meio de tantos bons candidatos, saiu Moshe Rabbeinu dando essa forma carinhosa. Moshe Rabbeinu, como se diz, está em outro patamar. Moshe Rabbeinu está em outro patamar. Quando Deus fala, na sequência do Pasuk, Adam ki akriv mikem, o homem quando for fazer um korban, capítulo 1, Pasuk 2, versículo 2. Fala, Daber al Bnei Israel, fala para eles, quando um homem ofereceu um sacrifício, diz Orahaim, não dá para entender. Fala aos filhos de Israel, quando vocês foram oferecer um sacrifício, muito bem, quando um homem, Adam, para que usar o termo Adam? De novo vocês vão me falar, Rabino, isso não é importante. Isso não é importante.
Para que você está encrencado com essa questão do Adão? Não é importante. Por que o termo Adão foi empregado? Poderia dizer, quando um dentre vocês ofereceu o sacrifício. O termo Adão, homem, entra aqui sem explicação, porque ele antecede, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando um de vocês oferecer o sacrifício, pronto. Quando um homem ofereceu um sacrifício, olha, Haim, ele não estava entendendo qual o objetivo desse termo na Torá. Por que a Torá usou esse termo? Ele citou Midrash. Adam para incluir idólatras e convertidos. Pessoas que não são judeus, pessoas que acreditam em outras forças. Ele fala, olha, eu queria vir aqui trazer uma oferenda ao templo de vocês. Posso? Adam, ele é Adam? Deixa ele trazer. Ser humano, deixa ele. Ou fala aos filhos de Israel. Sim, mas ele se converteu. Não converteu? Adão. Ele é bem Adão. Tá? Claro que ele entra. Ou seja, o templo era um templo que não era só de Bnei Israel. Era de Adão. Era de Bnei Adão. Isso aqui é muito importante. Às vezes um não-judeu quer entrar na sinagoga. E não tem por que parar. A segurança faz a parte dele. A sinagoga é isso. Por motivos de segurança não podemos. E tem que se respeitar as ordens de segurança. Mas se nós não tivéssemos o problema da segurança, do terrorismo e de outros, o não-judeu fala, olha, eu quero vir. Ou, isso é quando é um estranho. Mas digamos que já aconteceu na nossa sinagoga, pessoas de diferentes tipos de atividades falam, olha, eu vou trazer um amigo não-judeu, rabino. Posso? Pode. Adam, que akriv mikem korban lashem. Adam, ele é Adam. Não podemos falar que a casa de Deus exclui eles. Hipótese nenhuma. Se ele quer vir, vai caixar. Deixa ele vir. Então, só para Bnei Israel. Não, deixa ele vir. Deixa ele vir. O que ele quer exatamente? Isso é outra coisa. Mas ele quer conhecer o templo. Vai caixar. Quantas faculdades, quantas universidades fazem ligação para nós e diferentes tipos de professores e alunos querem entrevistar o rabino dentro da sinagoga porque eles têm curiosidade. Aí eu falo, você quer entrevistar? É para fazer trabalho? É para fazer foto? Eu quero fazer uma filmagem. Ah, sério? Então, quando é que vai ter a reza tal? Para tudo. Eu falei, por quê? Eu vou falar com Deus ou vou atender vocês? Isso é uma forma carinhosa deles perceberem que eles não vão vir no Shabat. Escuta, eu estou lá no meio da sessão falando com o Rei dos Reis e você quer que eu, no meio da reza, você fique tirando foto? Não dá, meu amigo. Eu estou falando com Deus. É verdade, nunca tinha pensado nisso. Mas você está interessado na entrevista? Sim. Está interessado em ver uma sinagoga? Venha. Na terça-feira, às 11 da manhã, eu recebo vocês. Se é a entrevista, eu vou dar. Se é a curiosidade, eu vou retirar. E se você quer tirar uma foto ou outra, pode tirar quando não há serviço. Aí sim. Isso se fala com carinho. Agora, não, eu quero ver um serviço. Eu quero olhar uma reza. Vai caixar. Você vem, mas aí não pode tirar foto, não pode ir, você vai participar do serviço, como todo mundo. Mas vem alguma pessoa que vem para tirar foto no meio da reza? Não. Então, você também não pode ter. Tá bom. Então, vem, ele fica lá, ele ficou vendo lá, aí ele fica cantando por quê? Porque o Shabbat está começando. Ai, que bonito, tal.
Tal. Ele vai vendo. Aí, de repente, vira boy, bechalo, todo mundo vira para um lado, né? Aí ele fala, é para mim virar também? Aí ele vai, vira. Tudo bem, ele quis ver como é uma reza. Adam que akriv mikem. Outra questão, ele cita outro midrash. Adam, para indicar se uma pessoa pecar como Adão, quando comeu da árvore do fruto proibido, vai ter que ser um corban. O primeiro homem errou, fez chuva, você errou, você vai ao templo, vai lá, traz a oferenda e pede perdão. Pronto, por isso usou o termo Adam. Desde o início da história, nós estamos com Adão. Reflexão sobre. Quem rabiscou aí o vermelho aí? Não sei como é que isso aí apareceu. Mas tudo bem. Reflexões sobre o pecado de Adão e o pecado das pessoas. O mal externo em Adão, diz o Orahaim Akadosh. O Adão e Eva, lá do Jardim do Éden, ele não tinha mal instinto. Não tinha a dúvida dentro dele. A dúvida se formou externo a ele. E na argumentação do Adão, ele acreditou na sua mulher. Ele jamais imaginou que ela ia trazer um fruto proibido. Sabe? A argumentação dele era, ela veio ajudar ou atrapalhar? Ele disse o seguinte, imagine, vou dar um exemplo. Passa na cabeça dos senhores que a minha esposa vai me trazer um sanduíche que não é cachê? Não. Não, eu conheço Dona Ruth, não vai fazer isso com o Rabino, imagina. Vai me trazer um sanduíche de, como é o nome? Cheeseburger? A Dona Ruth vai trazer cheeseburger para o Rabino? Jamais. A Eva veio e trouxe para o Adão um fruto. Ele falou, borei periaetz, comeu. Comeu do fruto proibido. Fruto proibido? O que é fruto proibido? Não, a mulher te deu o fruto proibido. Eu vou imaginar que a minha mulher vai me trazer um sanduíche de cheeseburger? Não passa na minha cabeça. Aliás, você disse que ela ia me ajudar a cair, me ajudou. Esta foi a argumentação de Adão. Ele procurou o mal externo. E o mal externo foi produzido na figura da serpente, que falou com a mulher, que por sua vez falou com o homem, e ali eles fizeram aquele enredo. Diz o Arahaim Akadosh ainda, estou aqui no meio da sua explanação, da sua exegese. Adão foi sentenciado, trazendo a finitude nas vidas. Não foi considerada a argumentação de Adão. Esse papo lá de cima não funcionou. Deus falou, olha, meu amigo, o que é isso? O que é isso que você fez? Eu te deu um fruto? Não pode comer o fruto. Não podia comer o fruto. Você não tem o mal interno. Você tinha que combater só o mal externo. Cria-se a dúvida. Procurasse, junto com a Eva, combater o mal externo, que era a serpente. Mas, diz o Arahaim Akadosh, os filhos de Israel possuem um mal interno. Nós nascemos e desenvolvemos coisas boas, mas temos preguiça, ficamos nervosos, desconfiamos, temos medo. Tudo isso agora está dentro de nós. E isso que está dentro de nós é decorrente da ingestão do fruto proibido. Diz o Arahaim Akadosh, quando a Torá usa o termo Adam, é para diferenciar Bnei Israel de Adam. Adam, o mal era externo. Bnei Israel,
o mal era interno. Adão fez os argumentos, não valeu nada. Finitude veio ao mundo. Os filhos de Israel entram no Mishkan, fazem a oferenda, sai zero bala. Mudou. Ora, Haim está dando para nós alegria, como Yom Kippur. Yom Kippur, a gente entra lá, carregado lá de dívidas. Sai lá, conta zerada. Conta está zerada. Por que é assim? Porque a Kadosh Baruch Hu leva em consideração que nós, homens e mulheres, temos uma coisa interna dentro de nós que nos perturba. Ai, não sei se é assim, não sei se é assado. Quem disse que ele tem razão? Quem falou? Não sei o quê. Estou com preguiça, não precisa disso tudo. Né? Daqui a pouco eu vou passar as leis de Peça, aí vai ter um judeu que vai falar para mim, o quê? Precisa comer toda essa quantidade de matzá? Sim, Rabino, está exagerado. Vamos pegar aqui um pedacinho, tá bom, não precisa tudo isso que ele fala, precisa comer, tá louco. Deixa eu comer as amôndigas. Sim, mas as amôndigas não é mitzvah. Amôndiga você come 364 dias ao ano. Mas nesse dia não é amôndiga a mitzvah. A mitzvah é matzá. Então, mas não sei o quê. Ele tem uma briga interna para aceitar as coisas. Isso faz parte, consequência de Adão. Então, diz o Ora Haim Kadosh, por que a Torá usou o termo Adão? Para isso, para lembrarmos que nós somos pessoas que estamos lutando, sabe contra quem? Contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Né? O maior adversário da pessoa é ele mesmo. Ele precisa vencer o seu medo. Ele precisa vencer os seus limites. Ele precisa ver só teimosia. Só teimosa. Ele já sabe o que é certo e fica... sabe? Aí ele fica aquela risada sem graça, sabe? Pois é. É o quê? Vamos, yallah! Vai cair Moshe. E falou, vem cá, Moshe, com carinho, deixa eu te falar uma coisa. Adam que acribe quem korban Hashem. O ser humano, traz para ele a reflexão do ser humano. Ele é esse cara mesmo, cheio de brigas internas. Pecar involuntário não é aceito em Adão, mas sim em Israel. Aquilo que aconteceu lá em cima não funcionou com Adão, porque o mal era externo. Ele tinha condições de lidar com aquilo. Hoje, se você me perguntar, a gente tem condição de lidar? Tem. Mas a gente pode ganhar, às vezes perder, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, a gente chega aqui a gente vai na sinagoga, a gente faz chuvá, a gente faz isso, e corrige esse, vem outro erro, corrige aquele. Deus está esperando essa reflexão do Adão. Adão é uma coisa, Israel é outra coisa. Então, isso tudo, por essa razão, cabe a oferenda para Israel. Vocês vão encontrar isso no livro na página 55, na página 56, que é possível pecar involuntariamente e aí fazer a chuvá disso. Por isso, toda esta reflexão, escrita aí em algumas páginas no Ora Haim Kadosh, a gente transformou isso nesse slide. Então, minha recomendação conclusiva. Estudar o Ora Haim requererá muita atenção na leitura. Leiam sugestões das páginas que eu usei na aula de hoje, para vocês terem mais intimidade com o autor. Bezat Hashem, vocês vão ver o jeitão que ele faz, porque ele menciona fontes e vai fazendo um desenho do seu pensamento, eu poderia dizer, com muito detalhamento filosófico, né, na sua linguagem. Então, esse foi o objetivo da aula de hoje, tendo terminado. Bezat Hashem, na semana que vem, na segunda-feira, eu vou citar o Ora Haim para a festa de Pessa, e na segunda-feira que vem aproveitarei
uma passagem do Or HaHaim sobre Pessa e farei um geralzão das leis de Pessa, que é apropriado para a festa que se aproxima. Então, tendo feito as apresentações necessárias na aula de hoje, eu quero deixar aí à vontade de vocês para quem quiser fazer um comentário, uma observação, etc. Então, eu já vou responder aqui o que me foi mandado no chat, né? Que é a pergunta do Alberto. O Alberto perguntou: toda a Torá não vemos a expressão Vaikra, já que a Torá toda tem vários ensinamentos. Então, o Or HaHaim fez. Ele citou no Sne, apareceu a palavra Vaikra, aparece no Matan Torá, aparece no Vaikra, diz ele, aparece em momentos para ensinar. Quando é a fala individual com Moshe, quando é a fala geral com o povo, e quando é a fala no templo. Ou seja, diz Or HaHaim, todas as vezes que houve fala de Deus, houve fala com carinho. Essa é a mensagem dele. Não precisa escrever Vaikra o tempo todo, já está submetido ao ensinamento. Obrigado, Rabino. Deixa eu morar para o Avner, que está aqui conosco, bem-vindo. Mais alguma observação, mais alguma pergunta, mais alguma colocação que vocês queiram perguntar sobre Or HaHaim HaKadosh? Muito bem. Então, não esqueceremos da mensagem por onde eu iniciei. Vaikra el Moshe. Vaikra el Moshe. A fala, como diz Rashi, com carinho. Como diz o Talmud. A fala direcionada. Chamar a pessoa pelo nome. Então, duas técnicas, diz Or HaHaim HaKadosh, foi utilizado o Moshe Rabbeinu, tanto quando foi o primeiro encontro, quando foi um encontro com todo mundo e um encontro na sinagoga. Não há nenhuma chance da Torá ser transmitida para as próximas gerações se não houver chamamento com carinho, chamamento pelo nome. Importante chamarmos as pessoas pelo nome, chamarmos as pessoas com carinho, com afetividade. Ok? Muito bem. Agradeço imensamente aí a atenção de todos e tenham todos um Shavuot Tov, Chodesh Tov. Lembrando, segunda-feira que vem, aula de Or HaHaim HaKadosh e Pesach. E Be'ezat Hashem, vamos repassar algumas leis que eu acho extremamente importantes. Tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. A todos.